Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Punishing Grey Raven. Dessa vez estaremos explicando a história dos 4 primeiros capítulos, ou 5 se eu conseguir traduzir os 5 capítulos. E eu irei aqui para vocês hoje explicar todo o decorrer da história do tempo que a gente estava jogando ali. Eu não vou falar muito mais à frente disso, por causa que eu vou falar isso depois que eu completar os próximos capítulos. Então, bora pro vídeo. Bom galera, vamos para o primeiro capítulo de Punishing Grey Raven, que é intitulado como Ecos do Pecado, que é o capítulo 0, que eu acabei não gravando para vocês, que eu esqueci na verdade de gravar para vocês, mas é basicamente a introdução do jogador no mundo devastado pelo vírus, e o futuro sombrio que a humanidade luta pela sobrevivência contra as máquinas corrompidas. Nesse capítulo, o jogo nos apresenta um planeta Terra arruinado, onde o vírus Punishing dizimou a maior parte da humanidade e transformou as máquinas em entidades hostis chamadas corrompidos. Os humanos que restaram vivem na órbita em uma estação espacial chamada Babilônia, enquanto tentam recuperar o planeta Terra. Nós assumimos o papel de comandante da unidade Grey Raven, que é um esquadrão de constructos. A unidade é formada por personagens como Lúcia, Liv e Lee, cada um com habilidades e personalidades distintas. A nossa equipe da Grey Raven é enviada para uma missão na Terra para investigar as atividades dos corrompidos em uma área abandonada. Esse momento serve como tutorial do jogo, ensinando as mecânicas de combate e habilidades dos personagens. Ao longo da missão, nós jogadores enfrentamos os corrompidos, descobrindo pistas sobre como o vírus Punishing evoluiu. As batalhas nossas são intensas e mostram como os construtos são a última linha de defesa da humanidade. Há um foco especial em Lúcia, a líder da equipe. Ela tem vislumbres de memórias antigas que sugerem que algo em seu passado está ligado ao vírus Punishing ou aos outros corrompidos. Após a conclusão da missão, a nossa equipe retorna à Babilônia para relatar as descobertas. Isso estabelece a base para as missões futuras e mostra que os Grey Ravens terão um papel crucial na luta pela recuperação da Terra. Esse primeiro capítulo funciona mais como um prólogo, estabelecendo o tom distópico do jogo e introduzindo as principais personagens, mecânicas e conflitos. Ele combina ação, mistério e construção de mundo, preparando o jogador para a narrativa complexa que se desenrola nos capítulos seguintes. Mas antes de falarmos dos capítulos seguintes, vamos falar das telas de loading que complementam essa parte do prólogo, pelo menos, que são sobre a Babilônia, sobre a estação espacial e os outros locais que são citados nesse capítulo. Vamos começar falando sobre a Estação Espacial Internacional, que diz o seguinte: uma instalação experimental de ponta com uma longa história, foi usada principalmente para realizar experimentos de física de campo no início da Era de Ouro. Logo após a grande teoria unificada ser verificada, o primeiro experimento de geração e manipulação da gravidade na história humana foi realizado. Krolov, o mascote da IAISS, foi encarregado de explicar os últimos desenvolvimentos em teoria científica. Após o surto do vírus punidor, a gravidade saiu do controle ao redor da ISS e começou a atrair o vírus punidor e os destroços de espaçonaves, ficando cada vez maior no processo. Grey Raven. A Grey Raven é um esquadrão lendário que pertence à força-tarefa. A Capitã Lúcia é uma veterana experiente. Todos os membros que ela recrutou para a Grey Raven são os melhores em seus campos profissionais. Por outro lado, nunca deixa de haver rumores e suposições sobre como o esquadrão Grey Raven foi fundado em primeiro lugar. Vamos fechar o prólogo falando dos corrompidos. Os tipos de corrompidos incluem, mas não estão limitados, dispositivos eletrônicos, instalações, mecanoides e construções. Com base em suas características físicas, os corrompidos terão diferentes proporções, a saber, modificação
proliferação e destruição. No entanto, seu próprio final continua o mesmo: aniquilar tudo que tenha consciência humana. Quanto maior a concentração do vírus punidor em seus corpos, mais selvagens e destrutivos eles são. O capítulo 1, Arte do Grafite, que explora a história de uma cidade arruinada onde o caos e o vírus punishing se misturam com elementos de resistência artística e cultural. Este capítulo tem um tom mais descontraído e experimental, em comparação com a narrativa principal, trazendo reflexões sobre expressão criativa em um mundo devastado. A história se passa em uma cidade desolada onde grupos de sobreviventes usaram o grafite e a arte de rua como forma de expressão e resistência. Apesar do domínio dos corrompidos e do vírus punishing, os grafites nas paredes da cidade contam histórias de esperança, memórias e protestos contra a destruição. A unidade Grey Raven é enviada para investigar atividades anômalas na cidade. Eles descobrem não apenas a presença de corrompidos, mas também os vestígios deixados pelos grafiteiros, como mensagens ocultas e representações visuais de suas lutas. Durante o capítulo, nós jogadores encontramos personagens secundários que representam a resistência cultural e artística da humanidade. Apesar das condições brutais, esses personagens usaram grafites como uma maneira de preservar sua identidade e desafiar a opressão. O capítulo oferece diálogos que destacam os diferentes pontos de vista da Grey Raven sobre a arte e a cultura. Lúcia reflete sobre a ideia de memória e humanidade, enquanto Liv aprecia a beleza escondida na destruição. Lee, sempre prático, questiona a utilidade de dar arte em tempos de guerra, criando uma discussão interessante. A história culmina em lutas contra corrompidos que ameaçam apagar os últimos vestígios de arte da cidade. Entre os inimigos estão figuras estilizadas que parecem representar a própria corrupção, destruindo a criatividade e o espírito humano. O capítulo termina com uma mensagem otimista. Mesmo em um mundo destruído, a arte e a criatividade são símbolos de resistência. Os Grey Raven reconhecem que a luta da humanidade não é apenas pela sobrevivência física, mas também pela preservação de sua cultura e de identidade. A arte do grafite é um lembrete de que Punishing Grey Raven não é apenas uma história de guerra contra corrompidos, mas também uma narrativa sobre a humanidade. Ele expande o universo do jogo, mostrando como, mesmo em meio ao caos, as pessoas encontram maneiras de se expressar e deixar suas marcas no mundo. Segundo capítulo é o Jornada de Tortura. É um dos momentos mais intensos e emocionalmente carregados da narrativa do jogo. Ele aprofunda o conflito psicológico dos personagens enquanto lida com o peso das escolhas e o impacto do vírus punishing, explorando temas de sacrifício, desespero e a complexidade da moralidade em um mundo destruído. O capítulo se passa em um local devastado e isolado, onde sinais de uma presença hostil foram detectados. A unidade Grey Raven é enviada para investigar, mas rapidamente percebe que há algo de errado no ambiente. A atmosfera é opressiva, e a emissão os coloca em situação que desafiam tanto sua força física quanto emocional. Os Grey Ravens enfrentam novos tipos de corrompidos, que parecem mais inteligentes e letais. Esses inimigos são apresentados como uma evolução direta do vírus punishing, tornando-os ainda mais perigosos. A luta se torna não apenas uma questão de sobrevivência, mas também de adaptação às novas ameaças. O título Jornada de Tortura reflete o peso psicológico que recai sobre os personagens, especialmente Lúcia. Ela começa a questionar sua própria identidade e as memórias implantadas em sua mente como construct. Esses momentos trazem à tona temas de perda, sacrifício e o que significa ser humano. Durante a missão, a equipe descobre pistas sobre experimentos realizados com constructos na tentativa de conter o vírus punishing. Essas revelações mostram o lado mais sombrio da humanidade, onde cientistas e líderes sacrificaram vidas para tentar salvar a civilização. Em determinado ponto do capítulo, os Grey Raven enfrentam uma decisão moral crítica: priorizar a missão ou salvar um grupo de sobreviventes humanos que estão em risco. Essa escolha aprofunda as reflexões sobre o propósito de sua existência como construct e
o quanto ainda resta de humanidade neles. O capítulo culmina em uma batalha contra um poderoso chefe corrompido que simboliza a dor e o sofrimento acumulado pela humanidade. A vitória vem a um custo, deixando a Greyraven exausta e emocionalmente abalados. Apesar disso, eles se comprometem a continuar lutando, reconhecendo que a dor faz parte do caminho para a redenção. Este capítulo é um ponto de reflexão emocional em Punishing Greyraven. Ele não apenas avança a narrativa principal, mas também desenvolve profundamente os personagens, especialmente Lúcia. A experiência vivida pelos Greyraven nesse capítulo fortalece o vínculo entre eles e o comandante, ao mesmo tempo que prepara o terreno para os eventos mais sombrios que estão por vir, em um lembrete poderoso que custo da sobrevivência em um mundo dilacerado pelo vírus Punishing. O capítulo 3, Exposição Final, é um momento culminante na narrativa principal do jogo, repleto de revelações, tensões e conflitos decisivos. Ele serve como um desfecho importante para o arco narrativo previamente estabelecido, aprofundando as consequências das ações humanas e das interações entre os construtos e o vírus Punishing. A história começa em um local crítico para o futuro da humanidade, geralmente uma instalação científica ou área de grande importância estratégica. A unidade Greyraven é enviada em uma missão final para investigar e neutralizar uma ameaça emergente ligada ao vírus Punishing. Durante a missão, os Greyraven enfrentam um inimigo inesperado, que pode ser uma figura-chave por trás da evolução do vírus Punishing, ou uma entidade que transcende os corrompidos comuns. Este capítulo apresenta um antagonista com motivações complexas, muitas vezes ligadas ao desejo de redefinir o que significa a humanidade. Ao longo do capítulo, nós, jogadores, descobrimos o segredo sobre o vírus Punishing, incluindo sua origem, a verdadeira natureza dos corrompidos e como ele afeta os construtos de maneira imprevista. Essas revelações desafiam as crenças dos personagens, especialmente Lúcia, que começa a questionar profundamente seu propósito. Exposição Final não é apenas um capítulo de ação, mas também de reflexão profunda. Ele explora temas como o preço do progresso científico, a identidade dos construtos e o sacrifício eletivo versus individual. A narrativa culmina em uma batalha monumental contra um chefe final que simboliza a fusão do pior do vírus com a tecnologia humana. Essa luta exige que a Greyraven dê tudo de si, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Após a vitória, há momentos de reflexão. A exposição final revela não apenas os erros do passado, mas também as possibilidades de redenção. No entanto, a vitória vem com um custo, deixando um impacto duradouro nos personagens e na percepção de nós jogadores sobre a luta contra o vírus Punishing. Exposição Final é um marco que une os pontos soltos da narrativa e estabelece as bases para os próximos desafios. Ele solidifica o papel dos Greyraven como mais do que apenas guerreiros. Eles são símbolos de esperança e perseverança em um mundo quebrado. A conclusão deste capítulo prepara os jogadores para a próxima fase da história, cheia de novas ameaças e decisões ainda mais difíceis. Chegamos então ao quarto e último capítulo do nosso vídeo, que é o Areia Esquecida. A Areia Esquecida é uma parte importante da narrativa, situada em um ambiente desértico que mistura mistério, tensão e tragédia. Este capítulo mergulha na exploração de ruínas antigas e traz revelações sobre impactos do vírus Punishing em regiões isoladas, onde o desespero e a luta pela sobrevivência deixaram marcas profundas. O capítulo se passa em uma vasta região desértica, outrora um local próspero, agora transformado em ruínas devido à disseminação do vírus. Este ambiente isolado apresenta desafios únicos, como tempestades de areia, inimigos ocultos e vestígios de uma civilização destruída.
A unidade Grey Raven é enviada para investigar uma anomalia detectada na região. O deserto guarda vestígios de experimentos antigos possivelmente relacionados à tentativa de conter o vírus Punishing. O local também contém traços de vida humana sobrevivente, embora condições precárias. Durante a exploração, os Grey Ravens descobrem ruínas que narram a história de um povo que tentou resistir à propagação do vírus, usando métodos extremos. As mensagens e artefatos encontrados revelam o sofrimento e o sacrifício feitos pelos habitantes locais, que muitas vezes entraram em conflitos uns com os outros para sobreviver. Descobre-se que os habitantes locais foram forçados a defender um conflito defeituoso incompletos para lutar contra o vírus. Esses construtos, incapazes de resistir totalmente ao vírus, acabaram se tornando ameaças para os próprios humanos que os criaram. No clímax do capítulo, os Grey Ravens encontram um líder ou entidade que personifica os conflitos e tragédias do deserto. Esse antagonista pode ser um construct corrompido com memória de seu tempo como protetor do povo, ou uma figura criada pelos experimentos fracassados. Após a derrotar o antagonista, os Grey Ravens conseguem recuperar informações cruciais sobre os experimentos realizados naquela região, mas a vitória vem acompanhada de um peso emocional. O deserto é um testemunho sombrio de como a humanidade pode ser tanto criativa quanto destrutiva. O capítulo termina com os Grey Ravens refletindo sobre os sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes deles. Areia Esquecida é um capítulo emocionalmente envolvido que mistura ação, mistérios e filosofia, enquanto explora o impacto devastador do vírus Punishing. Ele destaca o tema recorrente do jogo, o conflito entre destruição e sobrevivência, enquanto os Grey Ravens continuam lutando para preservar o que resta da humanidade. E assim finalizamos o vídeo de hoje com os 5 primeiros capítulos do jogo, contando com o prólogo. E bom, o próximo vídeo vai ser quando eu acabar de postar os próximos capítulos. Eu não incluí o Raiden nesse vídeo da história e não sei se eles fazem muita parte do Raiden, mas bom, se vocês puderem estar deixando o like de vocês, comentando e se inscrevendo no canal, ficarei muito grato. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui o final. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!